Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Olá, amigos e amigas. Eu sou Samuel Cabral e este é o nosso canal Comunidade Cristã Caminhando na Luz. Hoje trazemos para vocês o nosso segundo vídeo do canal. E neste trazemos uma mensagem cujo título é Uma notícia que nos torna realmente felizes. O texto básico desta mensagem está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e versículos 11 ao 13. Vamos ao texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando Deus planejava fazer o homem, lá nos tempos da eternidade, Deus também criou um plano para, neste plano, introduzir o ser humano. Este plano era composto de 7 etapas, e cada uma das etapas teria uma experiência humana, uma revelação específica de Deus e uma prova. Fez Deus o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, composto de corpo, alma, espírito e mente. Na mente trazia as faculdades divinas, no espírito as virtudes divinas, na alma os desejos divinos e no corpo a força e as habilidades divinas. Deus pegou este homem e introduziu no jardim do Éden. E ali começou a primeira etapa. O homem passou a viver a experiência da inocência e recebeu a revelação da pureza e da bondade de Deus. Logo, ele foi submetido à prova, a prova da obediência. Mas o homem não passou nesta prova. Felizmente, as provas destas etapas não eram eliminatórias, mas apenas faziam parte do processo e dos mistérios de Deus. Então, o homem recebeu o resultado, a consequência do seu ato e partiu para a segunda parte do plano. Nesta segunda parte, o homem viveu a experiência da consciência e teve a revelação da dualidade divina, do bem e do mal. Novamente, o homem foi submetido à prova, a prova da obediência. Mas, mais uma vez, o homem não passou na prova. Então, o homem foi introduzido na terceira etapa, a etapa patriarcal, onde o homem seria pai e também seria comandado por um pai. Nesta etapa, o homem viveu a experiência patriarcal e teve a revelação divina, na qual ele passou a ter consciência da provisão, da proteção, da instrução, da correção e da punição divinas. Novamente, o homem foi submetido à prova, a prova da obediência. E pela terceira vez, o homem não passou na prova. Então, o homem foi conduzido por Deus à quarta etapa,
onde o homem viveu a experiência da lei e teve a manifestação da justiça divina. Novamente, o homem foi submetido à prova, a prova da obediência, mas de forma nenhuma o homem foi aprovado. De maneira que a Bíblia diz que não existia um justo sequer que fizesse o bem e não pecasse, conforme está no livro de Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 20, se não me foge da memória. São Paulo também faz menção a esse estado da raça humana em Romanos, capítulo 3, versículo 21, 23, quando fala assim: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Pois bem, estando a raça humana nesta situação de pecado, de desobediência profunda, Deus introduziu a raça humana na quinta etapa do seu plano. E aí cumpriu-se o que diz o nosso texto básico, porque a graça de Deus se há manifestada salvadora a todos os homens. Um certo dia, na cidade de Nazaré, chegou Jesus num dia de sábado, entrou numa sinagoga e ali deram a oportunidade para ele falar e deram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele, abrindo o livro, ele lia um determinado texto do profeta Isaías. O texto que diz assim, vamos ver aqui. O texto do profeta Isaías, que Jesus lia, está lá no livro de Isaías, mas também está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, e versículo 18. Diz o texto: então lhe deram o livro do profeta Isaías, versículo 17. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A partir deste momento, estava oficializada a entrada da quinta etapa do plano divino, que é a etapa da graça, a dimensão da graça. Aí, como diz o evangelista São Mateus, capítulo 4, versículo 16, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam em região e sombra da morte, a luz raiou. Aquela humanidade que estava mergulhada em trevas profundas espirituais por causa da sua desobediência, pois durante as 4 fases do plano divino, nenhuma delas a raça humana passou na prova. Então, cada vez mais, esta raça humana ia se aprofundando na desobediência a Deus. E estava numa situação muito difícil, que para os olhos humanos era impossível de a raça humana sair daquela situação, pois não havia um justo sequer na face da terra. Porém, nesta etapa do plano divino,
Deus, ele fez uma composição diferente das demais etapas. Pois antes, primeiro vinha a experiência, depois vinha a revelação divina, e depois da revelação vinha a prova. Agora, Deus fez diferente. Primeiro veio a revelação divina. Segundo, veio a prova. E terceiro, veio a experiência. Assim, primeiro, Deus manifestou-se para o homem. Manifestou-se através do seu amor, como está escrito em São João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja a sequência das palavras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Manifestação. Manifestação de Deus. Certa vez, Tomé perguntou a Jesus: Jesus, tu fazes milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Tudo bem, isso aí a gente já conhece já. Mas mostra-nos o Pai. Tomé não, Filipe, né? Filipe. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, estás há tanto tempo conosco e ainda dizes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, Jesus Cristo era a manifestação do Pai para a raça humana, a manifestação de Deus em carne para a raça humana, na dimensão da graça, na etapa da graça divina, do plano de Deus. Então diz o versículo de João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora vem a prova, para que todo aquele que nele crê, depois da prova, vem a experiência, tenha a vida eterna. Primeiro, Deus se revelou com o seu grande amor. Segundo, fomos submetidos à prova, que não era mais obedecer, mas crer. É bem mais fácil crer do que obedecer. É só crer. E terceiro, vem a experiência. Ter de volta a vida eterna que a raça humana perdeu lá no princípio, no Jardim do Éden. Veja que notícia maravilhosa. Termos novamente a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é o elo com Deus, porque Deus, ele vive eternamente. Deus não morre, Deus não envelhece, Deus vive eternamente. Então, a partir da manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, através da nossa fé, nós alcançamos a graça de Deus. E esta graça nos reconecta novamente com Deus, com a fonte da vida e da vida eterna. Então nós passamos a ter também vida eterna. E tendo vida eterna, nós temos intimidade com Deus, comunhão íntima com Deus. Temos harmonia interior. Temos conhecimento, consciência da verdade. Temos inteligência espiritual, moral, senso de justiça, senso de verdade, senso de bondade, senso de retidão. E temos também sabedoria divina. Tudo isto
está no pacote da vida eterna. Tudo isto faz parte dos direitos do homem como filho de Deus a partir do momento que ele crê no grande amor de Deus e alcança a graça salvadora. Não é maravilhoso? Não é uma ótima notícia que nos deixa realmente felizes? Pois agora sabemos que não vamos mais para o inferno, que não estamos mais num beco sem saída, que não temos mais um problema insolúvel, que não estamos numa situação onde não existe mais, onde não existe jeito para nós. Pois aquilo que nos era impossível, Deus tornou possível. Aquilo que era muito difícil, Deus tornou muito fácil, através do seu grande amor expresso em Cristo Jesus, o qual se tornou por nós santificação, justiça e redenção, morrendo na cruz do Calvário como nosso sacrifício para nos justificarmos diante de Deus. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Agradeço a audiência e a atenção de todos vocês. Que Deus os abençoe. Que a graça de Deus, que excede todo o vosso entendimento, inunde os vossos corações. Amém.